Olá, gente mais que boa, tudo bem? Nesse tempo de confinamento, eu confesso aos irmãos que eu estou liberando o meu espaço de coisas menores, de coisas que não têm importância e que atrapalham, às vezes, as coisas maiores. E pensando nisso, eu trago para a nossa conversa hoje justamente isso: liberar coisas menores. E eu queria ler no livro de Neemias, capítulo 6, no verso 3, que diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? A grande realidade é que, às vezes, essas coisas menores atrapalham que a gente possa realizar coisas maiores. Eu gosto de visitar feiras de antiguidades, e alguns chamam de mercado de pulgas. E de quando em vez, nós conseguimos garimpar algumas coisas, que nos são relevantes. Mas na grande maioria das vezes, é só bonito para ver. E não é conveniente que a gente leve para casa, porque não vai servir para o nosso uso diário. Elas estão lá porque já foram usadas, e algumas usadas durante muito tempo por outras pessoas. Há pessoas que vão serpenteando pela vida como se fosse um mercado de pulgas. Vão navegando pelos caixotes de restos de vida, mas as penas voltam para casa com o resto de outra pessoa. Outros são um pouco mais parecidos com aquele coelho maluco da história de Alice no País das Maravilhas, sempre em movimento por algo que sempre está em outro lugar e nunca chegando lá. Outros veem uma grande oportunidade de algum tipo e se consolam com um suspiro reflexivo. Eu deveria fazer isso, mas nunca fazem. E há aqueles também que dizem melancolicamente: eu faria isso, hein? E sugerindo pelo tom de voz que é culpa de outra pessoa se não o fizerem. E às vezes colocam até culpa no pastor, que não as convocou para tal tarefa. Poderia fazer, deveria fazer, mas nunca fazem, A única coisa que funciona é quando você encontra o que deve ser feito. Neemias foi um desses. A gente não vê no livro de Neemias Deus bradando do céu, dizendo: Neemias, eu tenho uma grande obra para você. Saia daí e vá realizar a reconstrução do muro de Jerusalém. Não. Neemias viu, ele encontrou o que deveria ser feito e se colocou nas mãos de Deus para fazer. Deus usa essa atração interior, desse chamado para cima, para libertar a nossa vida da gravidade das coisas menores. E existe um poder resoluto inerente a qualquer grande trabalho. E quando você se envolve em uma empreitada dessas, fica praticamente imparável. Neemias assumiu o grande desafio de reconstruir os muros de Jerusalém. E por isso ele foi constantemente contestado por inimigos que buscavam sua ruína. Primeiro, os inimigos tentaram o ridicularizar. Não deu certo. Então eles fizeram ameaças evidentes de hostilidade. Esta estratégia foi ineficiente. Em seguida, eles tentaram sabotar secretamente, mas esse plano foi frustrado. Nada perturbou Neemias. Nada tirava Neemias do foco. Finalmente, eles tentaram a abordagem diplomática, buscando algum tipo de compromisso. E a resposta de Neemias permanece até hoje como uma das maiores portas fechadas em qualquer conflito. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer.
Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? A paixão de Neemias por atender ao chamado ascendente minimizou os efeitos daquele que sempre procuravam arrastá-lo para o nível deles, quer dizer, para um nível mais baixo. Eles perderam. Neemias e o reino de Deus ganhou. Você que me ouve, tenha certeza que o mesmo será verdadeiro para você. Se você resolver arregaçar as mangas e trabalhar para o reino, sem se importar com os opositores de plantão que certamente vão existir. Como Neemias, diga para esses opositores: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E aí eu termino a nossa conversa de hoje recitando parte de uma poesia de Palmer, e essa poesia foi escrita em 1896, que diz assim: estou decidido a não ficar mais envolvido pelo prazer do mundo. Hoje busco por algo que mais elevado, coisas que são mais nobres, que atraíram minha visão. Estou decidido a trabalhar no reino. Os caminhos do pecado podem se opor a mim, os inimigos podem me cercar, mas eu sou cidadão do reino. Estou decidido. E quem irá comigo? Amigos, vamos, sem demora. Pela Bíblia, liderada pelo Espírito, seguirei o caminho que me levará ao lar celestial. Você vem comigo? Então, libere-se de coisas menores. Que Deus te abençoe.